Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói. Eu sou a professora Cristiane Ferreira e hoje nós vamos falar sobre higiene pessoal. Mas o que é ter higiene pessoal? É ter uma série de hábitos, cuidados, atitudes para que o nosso corpinho se fortaleça, tenha muita saúde e fique sempre limpinho. Portanto, os hábitos de higiene ajudam a manter a nossa saúde e a evitar as doenças, porque muitas doenças estão relacionadas a maus hábitos de higiene, a falta de cuidado que às vezes nós podemos ter com o nosso corpinho. Vamos começar a falar então sobre os principais hábitos de higiene que nós precisamos ter. Um hábito muito importante que nós precisamos ter é o de lavar o rosto quando a gente acorda. Tem gente que já toma logo banho, já fica inteiro limpinho. Mas se você tomou banho antes de dormir e não quer tomar outro logo cedo, você tem que pelo menos lavar o seu rostinho, para tirar todas aquelas sujeirinhas que ficam grudadas nos seus olhinhos, na sua boca. Outro hábito fundamental é tomar banho diariamente. Sim, todos os dias. Nós vivemos num país tropical, um país em que sempre está calor. Então, o suor faz com que às vezes a gente fique com um cheirinho meio ruim. E não é legal a pessoa chegar perto da gente e sentir um cheirinho ruim, né? Então, a gente precisa se cuidar. A gente precisa tomar banho para ficar sempre cheiroso. E como é que a gente toma banho direitinho? A gente lava o rosto, lava as orelhinhas, lava o pescoço, lava debaixo dos bracinhos, muito importante. Debaixo dos bracinhos podem morar micro-organismos, bactérias que deixam com um cheirinho bem ruim. Então a gente precisa lavar ali com bastante cuidado. Temos que lavar a barriga, as costas, as nossas partes íntimas, o bumbum, as perninhas, os pés, lavar entre os dedinhos dos pés é muito importante também, os braços, enfim, a gente tem que lavar o corpo inteiro. Abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro, passa o sabonete no corpinho todo, depois abre o chuveiro de novo, enxágua, tira todo o sabonete e aí sim você vai ficar bem cheiroso. E depois você precisa se secar com uma toalha limpinha também, tomando cuidado para não arrastar a toalha na sua pele, para não machucar. Então faça isso com bastante cuidado. Esse tem que ser um momento feliz, um momento em que você se sinta bem. Também precisamos ter o hábito de lavar os nossos cabelos, usando shampoo, condicionador, várias vezes por semana, porque senão eles também podem ficar com um cheirinho ruim. Se eles ficarem muito sujinhos, a nossa cabeça pode começar a coçar e aí a gente vai achar que está com piolho, mas às vezes é só porque o cabelo está sujo mesmo. Então é muito gostoso quando a gente sente que o nosso cabelinho está bem cheiroso. Nós também precisamos pentear os nossos cabelos. Quando a gente não faz isso todos os dias, eles acabam ficando embolados e aí quando a gente tenta pentear, machuca, incomoda. Então a gente precisa penteá-los todos os dias. Também precisamos escovar os nossos dentinhos. Ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que está com um bafinho ruim, né? Então, quando a gente acorda, depois das nossas refeições, depois do almoço, depois do jantar, depois do lanche, nós precisamos escovar os nossos dentes. Porque, além de deixar a gente com um bafinho gostoso, um hálito puro, um hálito cheirosinho, isso também vai evitar que a gente fique com um cáries. A cárie é uma doença que dá nos nossos dentes. Ela é causada por bactérias que começam a se alimentar dos restinhos de comida que ficam ali nos nossos dentes quando a gente não escova. E aí eles acabam ficando pretinhos. Essa é a cárie. E aí a gente tem que ir para o dentista, a gente tem que passar por um tratamento que às vezes dói. Então isso não é legal. Todo mundo tem que ter um sorriso bonito, livre de cáries. Então a gente precisa escovar os dentes pelo menos depois de todas as nossas refeições e antes de dormir. Também precisamos usar o fio dental, que é aquele fio que a gente passa entre os dentes para tirar as sujeirinhas que a escova de dentes não consegue alcançar. Ele também é muito importante para tirar todos os restinhos que podem ficar ali, os restinhos de alimento.
Um outro hábito muito importante é o de lavar as mãos. Precisamos lavá-las várias vezes ao dia, principalmente depois de usarmos o banheiro e antes das refeições. E especialmente agora em que estamos vivendo essa pandemia do novo coronavírus. Nossas mãos precisam estar sempre limpas. Então, qual é a forma correta de lavar as mãos? Nós precisamos molhá-las, colocar o sabonete, esfregar as palmas das mãos, esfregar a parte de cima, entre os dedos, esfregar cada um dos dedos, lavar bem as pontinhas dos nossos dedos e depois a gente pode retirar o sabonete, a gente pode lavá-las. E aí a gente vai secá-las, de preferência utilizando um papel toalha. Se não tiver o papel toalha, a gente usa a toalha comum. E aí sim, as suas mãos vão estar bem limpinhas. Outro hábito que está relacionado à nossa higiene é o de tampar o vaso antes de dar descarga. Todas as vezes que nós vamos ao banheiro e usamos o vaso sanitário, nós precisamos tampá-lo antes de dar descarga, porque quando a gente dá descarga com o vaso destampado, as bactérias que estavam ali dentro, elas se espalham por todo o ambiente. Inclusive, elas vêm para cima da gente, a gente nem está vendo porque elas são muito minúsculas. E então isso não é legal. A gente precisa tomar esse cuidado. E também não podemos deixar o banheiro sujo, né? Imagina se vem uma outra pessoa logo depois e encontra aquele banheiro todo sujo. Isso é falta de higiene. Portanto, todas as vezes que formos ao banheiro, precisamos tampar o vaso sanitário e dar descarga. Outro hábito de higiene muito importante é o de usarmos roupas limpas. Não adianta a gente tomar banho, ficar cheiroso e usar aquela mesma roupa suja que a gente acabou de tirar. Não pode fazer isso. Todas as vezes que a gente toma banho, a gente precisa usar uma roupa que esteja cheirosinha também, limpinha. Esse hábito aqui quase ninguém tem, infelizmente, que é o de secar os pés após o banho e antes de colocar os sapatos. Para que a gente precisa fazer isso? Para evitar aquele cheirinho ruim, aquele famoso chulezinho. Esse cheiro ruim acontece por causa da presença de micro-organismos que gostam de ambientes úmidos, molhados e quentes. Então, se a gente não seca os pés, a gente vai deixar um ambiente próprio para esses micro-organismos se desenvolverem, deixando um cheiro ruim nos nossos pés. Então, nós precisamos evitar isso, tomando esse cuidado. Outro hábito também relacionado à higiene é o de manter os ambientes limpos e organizados. Nós podemos fazer isso cuidando dos nossos objetos pessoais, nossos brinquedos, livros, mochila, deixando tudo organizado e no seu devido lugar. Também quando a gente estiver na escola, a gente pode colaborar, deixando a sala de aula também arrumada e limpa. Outro hábito muito importante, por estarmos em tempos de pandemia, é o de usarmos o álcool gel para manter as nossas mãos limpas. Quando estivermos em casa, nós vamos lavá-las com água e sabão, mas quando isso não for possível, aí sim nós vamos usar o álcool gel. Usar a máscara quando estivermos fora de casa também é um hábito de higiene muito importante em tempos de pandemia. Isso nos protege e protege também as outras pessoas. Precisamos também cobrir o rosto com um lenço ou com o cotovelo todas as vezes que formos tossir ou espirrar. Devemos também manter o nosso nariz limpinho, mas devemos fazer essa limpeza utilizando um lenço e não os dedinhos. Quando estivermos em casa, nós podemos lavá-lo, quando formos tomar banho, por exemplo. Mas nunca devemos ficar colocando o dedinho no nariz em público. Isso não é educado e não é também higiênico. Outra medida de higiene é também lavar os alimentos antes de comê-los. Principalmente as frutas que a gente vai comer com as cascas, elas devem ser muito bem lavadas. E as nossas mãos também precisam estar limpas ao manusear esses alimentos. Também precisamos ter o hábito de manter as nossas unhas sempre muito bem cortadinhas. Isso porque as sujeirinhas que podem ficar embaixo das unhas quando elas estão grandes, elas podem causar doenças. Quando a gente coloca a mão na boca, por exemplo, e essa sujeirinha vai para dentro do nosso corpo, ela pode fazer mal, podem ter micro-organismos ali que vão causar doenças. Então, precisamos sempre manter as nossas unhas cortadas para que essa sujeirinha não se acumule ali. E também devemos evitar colocar as mãos na boca.
Esses são, então, os principais hábitos de higiene que todos nós precisamos ter para mantermos a nossa saúde e evitarmos as doenças. Não podemos nos esquecer deles. Essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês numa próxima. Um beijinho. Até lá!